Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Amós Nicodemos, professor de cursos livres do Instituto Moshe, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho do nosso modelo PAI, do nosso curso. Mas primeiro vou apresentar para vocês o que é o modelo PAI. PAI significa Padrão de Análise Individual. Ele foi criado com base no extinto curso de Análise de Perfil Comportamental do Instituto Romani. Extinto porque o modelo DISC, nós vamos falar dele aqui daqui a pouquinho, ele englobou muito todo esse sistema de análise de perfil comportamental. No entanto, antes de migrarmos para o modelo DISC, achamos muita inconsistência, achamos muitas falhas, no qual vamos falar no próximo slide, de modo que às vezes mais confunde do que esclarece aqueles que estão fazendo o curso. Então, depois de um longo estudo, reformulamos o curso para o nosso instituto, o Instituto Moshe. E aí foi criado esse modelo PAI, que trabalha mais o indivíduo na sua essência, verificando aí os seus perfis comportamentais e o conflito entre esses perfis, porque ninguém é de um perfil só. No entanto, tem aqueles que se destacam e é o que influencia aí nas decisões, nas opiniões e no comportamento em si. Então, o modelo PAI foi criado em cima dessa necessidade, onde o curso de análise de perfil comportamental não existia mais no Instituto Romani, por conta do modelo DISC, que estava abrangendo tudo. No entanto, o modelo DISC tem aí as suas particularidades que não preenche aí algumas respostas. Então foi criado o modelo PAI. Vamos lá? Então, como eu falei, nesse slide aqui, vamos fazer aqui uma pequena comparação. O modelo PAI foca no indivíduo e não em grupos. Identifica conflitos internos e tensões. Diagnóstico da singularidade de cada pessoa. Assertividade, diagnóstico superior. Captura padrões únicos de comportamento. Metodologia exclusiva do professor Amós Nicodemos. Então, essas são as características do modelo PAI. E o modelo DISC, quais são as características? Agrupa pessoas em 4 perfis gerais. Não captura conflitos internos. Análise superficial e padronização. Menor assertividade diagnóstica. Ignora a singularidade individual. Modelo genérico de larga difusão. Então, pessoal, basicamente a diferença é essa. O modelo DISC foca em grupos e o modelo PAI foca no indivíduo em si. Tanto é que se a pessoa se autoanalisar com base no modelo DISC, ela vai ler ali o que significa cada uma dessas siglas. Eu não vou entrar em questão agora. E aí cada modelo, cada um dos 4 perfis, ela vai falar, eu sou desse. Aí ela vai ler o outro e falar, não, mas eu sou desse. Aí ela lê um pouquinho o outro e vai falar, não, mas eu sou desse. Aí no final ela se vê em todos ou quase todos os perfis, sem muito ali explicação. Porque ele trata grupos, grupos de pessoas que se enquadram naqueles padrões. Já o modelo PAI, ele também são quatro perfis, um pouco diferenciado, porém trata também a interação entre esses perfis. Vou dar um exemplo aqui prático. Se uma pessoa tende a ser do perfil harmônico e também se destaca o perfil racional, sem entrar muito no mérito aqui, gera-se um conflito.
porque pessoas com tendência racional têm muito foco em problemas. Devido a várias coisas que o tempo não nos permite entrar muito em detalhes. Mas em suma é isso. A mente de uma pessoa que tem uma tendência muito racional, tendência racional muito elevada, ela foca muito em problemas. Já do harmônico, ele faz de tudo para manter a harmonia. Então, como se mantém a harmonia? Focando em problemas. Logo se gera um problema aí, que muitas vezes o indivíduo não compreende. Tenta fazer as coisas de um jeito, não dá certo, ela se auto-sabota, por conta que ao mesmo tempo que ela pensa de uma forma, seus padrões, né, em contrapeso, sugere o contrário, e às vezes a pessoa entra num limbo, né, uma espiral, no qual não consegue ter controle, porque não compreende a essência do seu próprio comportamento. Então, em suma, é isso. Vamos direto aqui tratar das pessoas que vai ser diagnosticada conforme o nosso modelo. Primeiramente, vamos falar de Luiz Inácio Lula da Silva, né, o atual presidente desse ano de 2026. Vamos falar aqui algumas características dele. Sem entrar, pessoal, no mérito aqui de direita, de esquerda, isso não diz respeito à análise em si. A análise não entra se a pessoa tem uma tendência política mais à direita, ou mais à esquerda, mais ao centro. Isso que não faz nenhum sentido do ponto de vista da análise. Vamos tratar o indivíduo, né? O analisado, vamos falar sobre ele, e não sobre política, espectro ou qualquer outra coisa. Então, de cara eu sei que algumas coisas que eu falar aqui, por causa dos filtros já pré-concebidos, as pessoas vão falar, oh, ele é a favor, oh, ele é contra. Não, pessoal, vamos tratar aqui do indivíduo, independente de qualquer espectro ideológico aqui, tudo bem? Então, com análise a priori dos aparecimentos em público do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, observa-se que ele tem uma tendência mais harmônica, o que pode ser benéfico em alguns pontos e ruins em outros. Por quê? Vamos lá. O perfil mais harmônico orientado à conciliação e à mitigação de atritos interpessoais, possui elevada sensibilidade social e busca harmonia nos ambientes em que atua, tende a mediar conflitos antes de acirrá-los. Vetor de risco identificado, tendência a ceder para evitar conflitos, pode ser explorada por agentes oportunistas, resultado, sobrecarga de responsabilidades por falhas de terceiros e vulnerabilidade à manipulação relacional. Temos como traços-chave empático, mediador e cede sob pressão. O que significa na prática, pessoal? Significa que quem tem uma tendência muito harmônica considera mais a opinião do próximo do que a sua. Então, pode-se dizer assim que muitas vezes a pessoa é boba, porque muitas vezes em conflito eles tendem a ceder muito rápido, justamente para não passar pelo conflito, né? Para não encarar o conflito. Cede rápido, considera muito a opinião do outro, e isso causa às vezes alguns transtornos, como pessoas oportunistas que estão próximas, que identifica esse padrão, logo vê a oportunidade aí de fazer coisas no qual a responsabilidade sobrecairá sobre o indivíduo. Não estou falando assim do presidente Lula em si, mas eu estou falando de pessoas que têm essa tendência mais elevada. Lógico que estamos tratando aqui, estamos analisando o perfil principal, né? Ninguém é de um perfil só, mas para esse diagnóstico aqui, a priori, né, estamos falando apenas do primeiro perfil. Se a gente fosse mais aprofundar mais, ia falar do perfil secundário,
e os possíveis conflitos entre ele, que também tem influência, né, no comportamento aí do indivíduo. Então, na prática, considerando o cargo que o presidente ocupa, logo se poderia dizer que ele, por ter um bom coração, né, ele por pensar demais nas outras pessoas, logo dá abertura para pessoas oportunistas que se aproximam dele para poder fazer coisas que depois a culpa sobrecairá sobre ele. Então tem o seu lado bom, né, que só está sempre em prol da harmonia, sempre em prol de um equilíbrio, de um jeito que ele quer que as pessoas fiquem bem. Só que querer demais que as pessoas fiquem bem, muitas vezes nem todo mundo também quer o seu bem, né? Então isso por si só já traz um desequilíbrio. Então é essa a priori, né, o diagnóstico que a gente tem sobre Lula. E vamos para o próximo. Jair Messias Bolsonaro. Vamos falar agora um pouco sobre o ex-presidente, né, Bolsonaro. De acordo com a observação a priori, também vamos falar aqui um pouco sobre o perfil principal dele, que é o perfil racional. Gente, o perfil racional, quando fala de racional, não quer dizer o racional de inteligência, né? Não é porque uma pessoa tem um perfil mais racional que a pessoa é mais ou menos inteligente, não é disso que se trata. O perfil racional é um perfil que racionaliza tudo, ou seja, ele pega tudo que ele tem de informação, traz para dentro de si, organiza isso e na hora de passar essas informações ou de colocar em prática, a pessoa coloca ao seu modo, porque a visão de mundo das pessoas mais racional parte deles mesmos. Então, é sempre do ponto de vista deles. Então, isso traz também alguns problemas, no qual vamos falar aqui, e influencia muito no comportamento, nas decisões do indivíduo. Mais uma vez, pessoal, só reforçando que não tem nada a ver com o espectro ideológico, mas sim o indivíduo em si. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o perfil racional. Perspectiva subjetiva estática. Análise. Interpreta o mundo através da perspectiva subjetiva e rígida. Constrói uma lógica autoral própria, resistente a reversões externas. Classificação imediata. Enquadra pessoas instantaneamente em categorias físicas. Convicção sobre fatos. Valoriza crenças próprias acima de evidências externas. Lógica autoral rígida. Organização mental própria, difícil de ser questionada. E viés confirmatório. Aceita todos que validam a sua narrativa prévia. O que isso quer dizer, pessoal, na prática? Quer dizer que algumas pessoas chamariam de cabeça dura, né? Mas não é. É a forma que a pessoa organiza. Porque, como eu disse aí na prévia, eles pegam as informações do ambiente, de pessoas. Aqui fala que classificação imediata. Por quê? Porque nessa organização, eles já fazem uma seleção de quem é do bem, da visão deles, quem é do mal, quem é amigo, quem é inimigo. Eles fazem essa organização mental, porque é assim que eles lidam com o seu ambiente externo. No entanto, por conta dessa organização interna e passar informação ou passar em comportamentos e atitudes, essa organização faz com que eles fazem as coisas muito ao modo deles. É por isso que às vezes é chamado de cabeça dura, é chamado de rígido, é chamado de inflexível, é chamado, enfim, de muitos adjetivos aí que não precisa, né, classificar tudo. Já deu para entender. Então, isso faz com que eles façam essa classificação imediata. Logo, quem é amigo, quem não é amigo, não é amigo.
E eles têm essa inflexibilidade, faz uma leitura do momento, e por mais que às vezes as pessoas estavam agindo de certa forma ali, naquele momento, não, na cabeça deles dificilmente eles vão mudar esse conceito sobre as pessoas, sobre as coisas à sua volta. Então para eles é daquele jeito e pronto. Então dificilmente eles vão mudar. E são pessoas assim que, se você não trouxer informações muito embasadas para eles, eles tendem a descartar. Então é por isso que eles não acreditam, não tem muita crença em muitas coisas, já descarta logo. A pessoa vai falar e já corta logo, não quer saber, não é assim. Porque quando não condiz com a forma deles pensarem, eles tendem a fazer esse descarte. Em contrapartida, se você trouxer um argumento muito bem embasado, com riqueza de informações, com dados e estatística, eles tendem a acreditar, mesmo que esses dados não sejam assim 100% confiáveis, né? Não são 100% validados pela ciência, pela construção aí de um caminho bem estruturado. Então, só de ser muito embasado, ele já tende a acreditar. Então, é mais ou menos nesse sentido. A palavras-chave aí é assertivo, dogmático e viés confirmatório. Ou seja, assertivo porque eles fazem uma leitura fria muito boa, são muito bons com dados, né, como eu disse aí, são muito observadores. E logo, às vezes a leitura de momento é a leitura de o tempo todo, né, vamos dizer assim. Isso faz com que traz sim muita assertibilidade, mas às vezes, por ser às vezes uma visão estática, o ambiente tende a mudar, né, as coisas costumam evoluir. Então, uma coisa que é boa ideia no momento, para o futuro talvez não seja mais uma boa ideia, né? Houve ali uma modificação de ambiente, uma modificação de pensamento, então faz com que a visão estática, nem sempre essa assertividade de hoje pode não ser a assertividade de amanhã, né? Dogmática, porque sempre traz crenças próprias, né? já estabelecidas ao longo aí da sua vivência, e tende a ser fiel a essas crenças, mesmo que do ponto de vista do contrário, ou de outros meios, de outros povos, de outras ideologias, mesmo que de outro ponto de vista, vê a mesma coisa de uma visão totalmente diferente, mas eles tendem a preservar aquilo que eles acreditam, né? Desde a sua infância, vamos dizer assim, né? Vão construir pilares e tal, eles tendem a ser muito inflexíveis, tendem a seguir muito aquilo que eles próprios acreditam. E viés de confirmação é aquilo que eu disse, né? Se a sua ideia não bate com a ideia deles, ou se você não souber passar essa ideia bem fundamentada, eles tendem a descartar. E tendem a validar tudo aquilo que eles acreditam. Se eles acreditam que aquilo é de um jeito, e chega alguém com um argumento no qual consolida, né, ou aparenta ser do mesmo ponto de vista deles, fazem com que eles aceitem a ideologia e trazem a pessoa ali como se fosse um aliado, né? Quando na verdade também pode ter também aquela velha pegadinha, né? Pessoas oportunistas próximas que vê essa fragilidade e também adentra aí ao círculo de amigos e ganha confiança, quando na verdade pode estar sendo também estratégico por conta dessa, vamos dizer, vulnerabilidade, né? Tem o seu lado bom e também tem o seu lado ruim, como basicamente tudo na vida. Então, em suma, é esse o resumo, né, do perfil racional. Mais uma vez reforçando, estamos falando apenas do perfil principal. Então, e a priori, né, aquilo que se observa desses indivíduos em público, né. Então vamos aí para o próximo. O terceiro escolhido, pessoal, foi Flávio Bolsonaro, né, foi indicado aí pelo ex-presidente Lula para concorrer às eleições agora de 2026.
Esse vídeo aí é bem antes das eleições, né? Eles são apenas ainda pré-candidatos. Então pode ser que quando você ver esse vídeo, o cenário pode ser outro, pessoal. Então, estamos falando do cenário do momento. Do cenário, né? Porque o perfil comportamental é o mesmo. Então, pessoal, Flávio Bolsonaro já é uma carta coringa, vamos dizer assim. Independente, pessoal, de qualquer tendência ideológica aí, tá? Então, mais uma vez reforçando que estamos falando do indivíduo. Por que carta coringa? Porque o Flávio Bolsonaro ele tem um perfil mais equalizado. O que significa? Significa que ele não tem nenhum perfil assim que destaca mais a ponto de alterar o seu comportamento, né? A ponto aí de causar aí uma tendência, né? Causar aí um comportamento que se baseia em um perfil específico. Como tudo na vida, tem seu lado bom e seu lado ruim. Vamos falar aqui um pouquinho desse perfil, né, mais equilibrado, e no final eu faço aí algumas ressalvas. Perfil equilibrado entre todos os perfis. Análise. Apresenta equilíbrio entre todos os perfis comportamentais. A equação interna confere alta estabilidade emocional e versatilidade estratégica em diferentes contextos. Tende a ter a autodisciplina, né? Mantém consistência de comportamento mesmo sob pressão. Adaptabilidade camaleônica. Transita entre diferentes ambientes e interlocutores com naturalidade. Estabilidade emocional. Preserva equilíbrio interno diante de cenários adversos. E temos como traços-chave equilibrado, adaptável e autodisciplinado. Pessoal, eu costumo dizer que o perfil equilibrado é mais ou menos o perfil dos monges, né? Onde eles trabalham muito essa interiorização e faz com que eles tenham uma visão de mundo assim, muito abrangente. Eu lembro do... Eu sei que não tem muito a ver, né, esse personagem que eu vou citar aqui agora, porque estamos falando de cenário diferente. Mas é o que o Bruce Lee costumava dizer, né? Seja a água, né? Que a água ela se adapta a qualquer ambiente. Se a água está no copo, a água é copo, né? Se está na garrafa, a água é garrafa. É mais ou menos esse perfil equilibrado. São pessoas que têm autodisciplina, não bambeia as penas diante de qualquer cenário, né? Às vezes está todo mundo desabando aí com medo, com temor. E a pessoa do perfil mais equilibrado, como tende a ter bastante inteligência emocional, ou seja, não se abala, né, emocionalmente diante de qualquer cenário, então elas tendem a tomar decisões, mesmo sob pressão, tendem a tomar decisões aí inteligentes. Essa questão camaleônica, muitos podem interpretar como falsidade, né? Se está no ambiente é uma coisa, está no outro ambiente é outra coisa, está no outro ambiente é outra coisa. Mas não é isso não, pessoal. Estamos falando aqui, como eu acabei de dizer, né? Da pessoa se adaptar ao ambiente de forma estratégica, de forma inteligente. Na verdade é uma capacidade que a pessoa tem de ser assim. Isso é bom, né? Tem um lado bom, que é o lado de ter maturidade, de entender a questão, de não se levar pela emoção, de não também confiar em dados assim distorcidos, mas é aquelas pessoas que param para pensar, e isso na tomada de decisão faz muita diferença. Então aqui também fala sobre equilíbrio interno diante de cenários adversos, né? Que também tem a ver aí com essa inteligência emocional, né? Não se deixar abalar pelas emoções. Então, a ressalva que eu faria sobre esse último perfil de Flávio Bolsonaro é que, ao mesmo tempo, né, que sim, faz com que tome decisões com base em um cenário mais amplo, é uma pessoa que tende a ouvir
outros pontos de vista e tende a ter uma visão bastante abrangente, né? Isso, dentro da política, isso é muito bom, né? Porque pessoas assim muito rígidas tendem a tomar a decisão no que elas acham que é certo, né? Já um perfil mais equilibrado tem a capacidade de englobar tudo e fazer uma análise com calma, sem muita pressão. Isso também faz com que uma pessoa de perfil equilibrado ela tende a transitar, né, entre meios diferentes, justamente por não ter essa rigidez, não ter esse padrão já pré-concebido, no qual já causaria muitos filtros, né, no qual isolaria aí pessoas de muitos pontos de vista diferentes. Não, o perfil equilibrado ele tende a conviver bem, mas não do modo harmônico, né? Tende sim a considerar dados vindo, mas não quer dizer também que vai considerar esses dados a ponto de influenciar na sua tomada de decisão, e tende também a ter uma boa assertividade, né, nas suas decisões. Mas qual a ressalva negativa, eu diria, para esse perfil? É que por ele ser adaptível e ser autodisciplinado, né, e também ser equilibrado, faz com que perde um pouco da previsibilidade. O lado bom de não ser tão previsível é que seus adversários, né, não vai achar muito gancho para poder atacar, para tirar do sério, ou usar isso como ferramenta, né? Tem esse lado bom, mas tem um lado ruim, vamos dizer assim, por exemplo, para o mercado especulativo. Logo, os investidores especulativos, com base nas decisões, né, caso ele se torne presidente, vamos dizer assim, não vai ter muita previsibilidade de entender para onde o mercado vai, né? Então, isso é um ponto fraco, por exemplo, para o mercado especulativo, né? A falta de previsibilidade faz com que as pessoas que trabalham com esse mercado especulativo, por exemplo, né, tem outros detalhes também, outros segmentos que a gente poderia encaixar aqui, mas vamos pegar o mercado especulativo como base, né, para o ponto negativo para esse perfil. Então, por não ter previsibilidade, não tem aí, vamos dizer, um palpite, né, mais certeiro para onde o mercado vai, por exemplo. Mas é claro que isso é bem a priori, né, somente mesmo aí no cenário real, da gente ter uma visão mais ampla aí de como isso se desenrolaria. Então, mais uma vez, destacando que a análise não tem a ver com aspecto político. Uns aí pode imaginar que eu tendenciei à esquerda, ou tendenciei à direita, com base nos seus próprios filtros já pré-concebidos. Mas não, pessoal, falamos aqui exclusivamente do perfil, daquilo que a gente nota desses indivíduos em público, sem nenhum aspecto ideológico, né? E também sem nenhuma tendência aí. Então foram esses os indivíduos no qual falamos aqui um pouquinho sobre eles, claro, né? Mais uma vez reforçando que é a priori, sem nenhum estudo assim avançado, e também falamos muito aqui do perfil primário, pessoal, aquilo que a gente observa já de cara por se destacar. No caso do último aí, né, nenhum se destacou, então falamos bastante aí sobre o que representa, né, esse perfil equilibrado. Se você tiver uma sugestão de mais alguém que a gente analise, pessoas públicas, né, vou deixar em aberto aí embaixo para vocês comentar. Traz uma análise de fulano, traz uma análise de tal pessoa. A gente vai ter o prazer sim de fazer essa análise, independente de qualquer espectro ideológico, né? Vamos trazer sim, tá? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Vou deixar aqui para vocês, ó,
quem queira, pessoal, fazer o nosso curso de análise de perfil comportamental no modelo PAI, né, que é um modelo de análise individual, vou deixar a descrição aqui, pessoal. É pelo Instituto Moshe, tá? No qual eu sou professor. Sou sim o desenvolvedor desse modelo PAI. O momento, né, requereu uma evolução aí e algo mais definido, porque alguns modelos aí que estão no mercado estavam trazendo mais dúvida do que esclarecimento. Então, o momento exigiu aí a consolidação de um modelo no qual seja de fácil compreensão, né, e que seja mais focado mesmo no indivíduo. E às vezes você me pergunta, né, eu faria esse curso para quê? Pessoal, o primeiro curso é esse de padrão de análise individual, né, que fala aí a respeito dos indivíduos. Então isso por si só já ajudaria você a analisar, por exemplo, um casal. Você analisaria o perfil de um e o perfil do outro. E aí você teria clareza dos pontos de conflito. Então logo você ajudaria as pessoas ou a filtrar logo, né, se aquela pessoa seria o ideal para ela, ou para que eles se acertem. Porque uma vez que um enxerga o ponto de vista do outro, logo saberia lidar melhor um com o outro. Isso é lindo, pessoal. Essa ferramenta é mais voltada para a psicanálise. Então, o pessoal da psicanálise sabe que ajudando as pessoas a enxergar, né, já é tudo. Uma vez que você enxerga, você sabe como lidar. Porque às vezes as coisas estão na nossa frente, ou nesse caso do perfil, né, está dentro de nós, e não temos essa visão. E que inclusive é isso, pessoal. Você vai aprender a ler pessoas, mas mais do que isso, você vai se entender. Você vai se ver dentro desse contexto e dizer, então é por isso que eu sou assim, é por isso que as coisas se desenrolam dessa forma na minha vida. Porque você vai se enxergar, isso por si só já é maravilhoso. Então, quando você se enxerga e enxerga outras pessoas, você ajuda as outras pessoas. No caso aí do casal, né, você ajuda eles a entender a eles próprios e a entender o outro. Então, isso já evita tantos conflitos, pessoal. Interpessoal, né, conflito com o outro, que traz aí uma paz, né, traz assim um entendimento, uma compreensão de si e do próximo. Então, muitos conflitos aí que teriam, que às vezes poderia até acabar com o relacionamento, pode ser desfeito, pessoal, com simples orientação, com a simples observação, né, de em qual perfil a pessoa se enquadra melhor. Pode ser usado também, pessoal, em empresa, dando consultoria, dando ali um apoio, no qual você ajuda os gestores da empresa a entender onde cada pessoa se encaixa melhor dentro da empresa. Porque, por exemplo, o perfil racional trabalha muito com vendas, né, pessoal? São pessoas assim que, como eu disse, eles trabalham muito com dados. Isso faz com que eles também passam dados, né, a respeito, por exemplo, do que está se vendendo, do que está se propondo, de forma que eles passam muito bem embasados os dados sobre aquilo. Então traz maior confiança no produto ou no serviço. Já a pessoa mais harmônica tem essa dificuldade de exposição direta ao público. Então logo essa exposição, a pessoa teria dificuldade com lidar com o público direto, né? Talvez lidar ali com o RH, né, com pessoas internas ali, seria o melhor, né? São pessoas mais conciliadoras, quem tem esse perfil mais harmônico. Então, não seria bom expor elas direto ao público, teria ali uma certa dificuldade, né? Por exemplo, vamos supor que na hora de vender, por exemplo, tem uma margem ali de lucro que você pode considerar. Logo,
no primeiro encontro ali, a pessoa pediria um desconto, eu já daria, para evitar o conflito, eu já daria o desconto máximo. Isso ia minimizar ali, por exemplo, o lucro da empresa, né? Então, um analista comportamental pode ajudar a entender melhor esse ponto aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aí aberto para vocês fazer a indicação de pessoas a serem analisadas. E o curso também aí embaixo. O segundo curso, pessoal, que a gente vai propor depois é o curso de terapia comportamental. Que é baseado justamente nesse conflito entre um perfil e outro. Então, isso ia ajudar aí bastante. Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos. Vou deixar o link aí para vocês que queiram fazer o curso. Pode fazer pergunta embaixo que eu vou ter prazer em responder. E muito obrigado e até a próxima.